Graças a Deus. Bom dia de paz e salvação, em nome de Jesus Cristo. A paz seja com esta cidade, a paz seja convosco. Jesus anunciou que o fim ele vem e o fim está próximo. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 16. Este evangelho do reino será pregado em testemunho para todas as nações, em seguida virá o fim. Este evangelho está sendo pregado como testemunho às nações, às pessoas, povos, tribos, línguas, nações, e em seguida virá o fim. O fim é, e o dever de todo homem é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. É o dever de toda criatura temer o seu Criador. Está escrito no livro de Lucas 21, versículo 41. E disse-lhes então: como dizem quem é o Cristo, o filho de Davi? Como dizes que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz no livro de Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. De sorte que assim chamavam então como Jesus é filho de Davi. Jesus então diz: guardai-vos dos escribas, guardai-vos dos fariseus, que querem andar então com vestes compridas, amam saudações dentro das sinagogas, gostam de ser vistos pelos homens nas principais cadeiras das sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes, devoram as casas das viúvas, fazendo por pretextos longas orações. Estes receberão maior condenação. Jesus é a descendência e a raiz de Davi. Jesus não é filho de Davi, Jesus não é filho de Maria, Jesus é o filho do Deus vivo, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Sim, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava repreendendo os escribas, Jesus estava repreendendo os fariseus, Jesus estava repreendendo por causa de suas hipocrisias, por causa de sua conduta má. Jesus ele diz que então guardai-vos dos escribas, porque na verdade eles querem transparecer serem boas pessoas, mas sendo homens maus. No livro de Tito capítulo 1, versículo final, diz que confessam com a boca que creem em Deus, mas negam Ele em suas obras, sendo reprovados. Podemos confessar que Jesus é o Senhor, mas continuar vivendo uma vida rejeitando a Ele. E muitas pessoas continuam confessando Jesus como Senhor, mas negando em suas obras, mas deixando seus estatutos e abandonando a fidelidade ao Senhor dos Exércitos. Porém Jesus ele adverte o homem a entrar enquanto há tempo pelo caminho, porque chegará a hora que será então tarde demais. Por isso arrependam-se, deixe o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Senador Canedo, já é hora de arrepender-se. Senador Canedo, já é, pois, a última hora. O tempo está aproximando, o dia do Senhor vem, está perto, aproxima-se muito o dia do Senhor. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, disse Jesus Cristo, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitas pessoas, e farão tão grandes prodígios, tão grandes sinais de mentira, que se possível for, enganarão até mesmo os eleitos, escolhidos. Mas Jesus Cristo ele diz: acautelai-vos, cuidado, para que ninguém vos engane. Nós estamos vivendo uma era de falso profeta,
Nós estamos vivendo uma era em que a cada tempo que vai se passando, as pessoas estão acreditando em qualquer coisa. Nós estamos vivendo uma era do engano, em que as pessoas são incontinentes, são amigos dos prazeres, e por isso muitas pessoas acreditam em qualquer coisa. Se alguém fala que Deus quer o seu dinheiro, vai lá as pessoas e dá o seu dinheiro. Se alguém fala que Deus está pedindo 1000 pessoas com R$1000, se manifesta uma multidão para poder entregar na mão de mercenários dinheiro. Só que Jesus Cristo não quer o seu dinheiro, Jesus não quer o seu 13º, Jesus não quer 10% do seu salário, Jesus não quer sacrifícios em dinheiro, mas a Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito para Deus é um sacrifício vivo e agradável, que Deus não rejeita. Porém Deus tem desprezado os sacrifícios que os homens têm feito a fim de alcançar suas vontades carnais. Muitas pessoas estão caindo no engano, entregando tudo no altar, um suposto altar, dizendo que é para Deus, e Deus não tem recebido, porque Jesus ele recebe quando é feito ao órfão e à viúva. Jesus fala: em verdade eu vos digo, quando vocês fizeram pequenino, a mim vocês o fizeste, mas quando não fizeste aos pequeninos, a mim também não fizeste. Nós estamos vivendo já a última hora, e é hora de se despertar para a realidade. Jesus fala que surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, enganarão muitas pessoas. Sim, Jesus Cristo ele diz que eles farão sinais, farão prodígio de mentira, enganarão, se possível, até mesmo os eleitos, até mesmo os escolhidos, e já é hora de se despertar. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, vai dizer que então, como houve no tempo antigo, houve no tempo passado, falsos doutores, falsos mestres, falsos profetas, assim também no nosso tempo, haverá falsos mestres e falsos profetas, e eles então farão de vós negócio com palavras enganosas e persuasivas, e muitos se tornarão negócio, pelo que já não é tarde a sua sentença, mas ela virá. Cidade de Canedo, se desperta para a salvação. Lê a Bíblia, examina a Escritura. Jesus diz: examinai, pois, a Escritura, porque ela testifica de mim, e nelas vocês encontram a vida. A palavra de Deus, ela testifica somente de um só Senhor, de um só batismo, de um só mediador, de um só Salvador. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo Senhor de todos aqueles que o invocam, daqueles que o creem, daqueles que se sujeitam a Ele. Há um só batismo, qual? O do arrependimento, aonde Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, alguém tem que crer e arrepender-se para ser batizado. Alguém que tem a sua idade ainda de inocência não pode então estar apto a arrepender de pecados, porque Jesus ele fala que se arrependerdes e crer, então for batizado, podemos ser salvos. Mas se o menino ele cresce e ainda ele é uma criança pura, nem sequer ainda tem pecados, e como ele vai chegar a confessar algum pecado em que ele não cometeu? Porém Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. Jesus fala: arrependei-vos e sejam batizados para receber então o dom de Deus, que é gratuito, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus ele foi enviado ao mundo não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E a Bíblia fala que esta é a salvação, esta é a fé, que nós creamos naquele que Deus enviou. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. E a condenação é essa que veio ao mundo, porque os homens amaram mais as trevas do que a própria luz, que é bendita e eternamente. Cidade de Canedo, o Evangelho está percorrendo todos os cantos da terra, e Deus tem anunciado e alertado o homem para a última hora, para arrepender-se, para voltar-se a Deus, para deixar os seus maus caminhos, para buscar a tão maravilhosa salvação que está diante de nós. Só basta confessar com teu lábio e basta arrepender-se, só basta confessar com a tua boca e crer em seu coração, a fim de arrepender dos seus pecados, a fim de se voltar para Deus e a fim de então deixar o ímpio seus maus caminhos. Isaías fala no capítulo 55: deixe o ímpio seus maus caminhos, torne-se para Deus, porque Deus é benigno, não querendo que se percam, mas que todos alcancem a salvação. Deixe o ímpio seus maus caminhos, porque se certamente não arrependerdes, certamente perecerão, diz o Senhor Jesus Cristo, diz o Senhor dos exércitos. Vivo eu, que não tenho prazer
na morte do ímpio, mas antes que se arrependa, porque certamente o ímpio, se ele não se arrepender, ele perecerá. Jesus falou: se vós, porém, não arrependerdes, de igual modo também perecerá. É a hora final, sim, já é hora de então buscar a remissão, de então buscar a salvação, de buscar então a justificação dos pecados. A Bíblia fala no livro de Coríntios: mas haveis sido lavados, haveis sido remidos, haveis sido santificados. Assim, aqueles que estão em Jesus Cristo são nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Tudo se faz novo quando o homem ele nasce de novo, quando ele se torna uma nova criatura. Tudo se faz novo. O seu passado entra no mar do esquecimento quando o homem torna-se uma nova criatura. Jesus fala em João 3: se vós, porém, não arrependerdes de vossos pecados, certamente perecerão. Jesus ele diz: se vós, porém, não nascerdes de novo da água e do Espírito, não podem entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Devemos ser nascidos de novo para fazer a vontade de Deus. O homem só pode fazer a vontade de Deus se ele nascer de novo. Se o homem não nasce de novo, ele não consegue viver segundo a vontade de Deus. Por isso Jesus ele diz: não te maravilheis de eu dizer que é necessário nascer de novo, porque o que é nascido da carne faz a vontade da carne. Em Gálatas 5 fala no versículo 19: ora, as obras da carne são imoralidade, feitiçaria, orgulho, embriaguez, imoralidade, adultério, mentiras, soberbas, ganância, feitiçaria, embriaguez, acerca das quais coisas tenho declarado que os que têm praticado não herdarão o reino de Deus, e é o que muitos têm sido, mais necessário ser lavados, ser remidos e santificados pelo sangue do Cordeiro, para que possam ter direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. As obras da carne são más. Não viva segundo a carne, porque certamente perecerá. Não viva como o homem sendo guiado pelo vento, levado pelos ventos de suas vontades, seus desejos imorais, levado por desejos maliciosos e depravados, levado por sentimentos de bebedice, embriaguez, levado por caminhos que te levam à morte, porque tem caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. O pecado ele é prazeroso agora, mas ele vai cobrar o seu preço. O salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida eterna, a recompensa do pecado é o lago de fogo e enxofre, a saber, esta é a segunda morte. Por isso Jesus tem anunciado: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, venha sobre vós o tempo do refrigério. Cidade de Canedo, clame o Senhor. A senhora não pode te ajudar, mas o Senhor ele ressuscitou dentre os mortos para poder salvar o homem, e a Bíblia fala que ele é o nosso socorro bem presente, agora e também na hora de nossa morte. Aleluia. Quem está sentado à direita de Deus Pai é Jesus Cristo, o qual ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que Jesus está sentado à destra, à direita de Deus Pai, e todo o poder, tanto no céu como na terra, foi dado a Jesus Cristo, Senhor. Todo poder no céu, todo poder na terra foi dado na mão de Jesus. Não tem senhora intercedendo, senhora não pode salvar, senhora não ressuscitou, não tem rainha no céu, porque não ressuscitou dentre os mortos. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Canedo, confie no Senhor. Moradores da terra, confie no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia não nos ensina a confiar no Senhor. A Bíblia não nos ensina a buscar dentre os mortos aquele que não ressuscitou, mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Por isso a nossa pregação, ela é em nome de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Ela é poderosa, mas se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, se nós pregamos a quem não ressuscitou, a nossa pregação se torna vã. Só que Jesus ressuscitou, Ele está sentado à direita de Deus Pai, e é por isso que Jesus declara: ora, ninguém subiu
subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus. Não há assunção de Maria dentro da Bíblia, não há intercessão de nenhuma senhora dentro da Bíblia, mas a Bíblia fala que Jesus, pelo meio do seu Espírito Santo, ele intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis. A Bíblia vai dizer que Jesus é o mediador de uma nova e eterna aliança. A eterna aliança foi firmada, porque Jesus, ele ressuscitou, ele disse: está consumado, e foi consumado, porque o sangue dele desceu, e o Pai recebeu o seu Espírito, e ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso não tem outro nome dado no céu ou na terra pelo qual os homens devam ser salvos. Se eu invocar São José, eu não serei salvo. Se você invocar São Paulo, ele não pode salvar. Se você deixar para rogar a senhora na hora da sua morte, você vai descer ao inferno, porque a senhora não pode te salvar. Mas Jesus Cristo, ele é poderoso para poder salvar o homem da sua condenação, dos seus pecados. Por isso arrependam-se e não pereçam, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados e venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. O Evangelho chegou nesta manhã, a palavra de Deus, ela chegou nesse dia de hoje. A palavra de Deus, ela está sendo testificada, o Evangelho está sendo testemunhado. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, disse Jesus Cristo em Marcos 16, versículo 17. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. Portanto, a condenação, ela veio ao mundo porque os homens amaram as trevas, amaram o pecado, amaram mais esse presente século, se tornaram amigos dos prazeres, amigos dos deleites. Livro de Tiago fala no capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Não tem como sermos amigos de Deus e amigo do mundo. Não tem como nós estarmos glorificando a Deus e satisfazendo os desejos da carne. Não tem como estar honrando a Deus por meio da boca e desonrando a Deus por meio do corpo. Não tem como nós levarmos a Bíblia debaixo do braço, sentar num banco para ouvir uma palavra, sair de lá e viver como um homem carnal, não nascido de novo, não arrependido, não tornado uma nova criatura. Por isso Jesus, ele diz que se não nascerdes de novo, não podem herdar o reino de Deus. É hora de arrepender-se, é hora de buscar o dom gratuito de Deus, é hora de buscar se tornar uma nova criatura para poder herdar o reino de Deus. Jesus, ele diz quem será salvo. Acredite ou não, os salvos não são quem faz obras boas. O homem não é salvo por merecimento, o homem não é salvo por obras. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, a qual está em Jesus Cristo. E isso não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, mas somos salvos pela graça, mediante a fé que está em Jesus. Então o homem, ele se salvará por meio da fé em Jesus Cristo. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, no livro de Mateus capítulo 7, Jesus diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que têm feito a vontade de meu Pai. Porque naquele grande dia muitos dirão: Senhor, fizemos maravilhas em teu nome, pregamos em teu nome e curamos até os enfermos. Mas ele dirá então abertamente: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e seus anjos. Sim, nem todos que dizem e clamam o Senhor e falam que Jesus é Senhor herdarão o reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de Deus, somente aqueles que inclinam o seu coração a fazer a vontade do Senhor. E eu te pergunto nesta manhã: de quem você tem feito a vontade de Deus ou a vontade do teu coração, a vontade de Deus ou a vontade do mundo? Quem que você tem se sujeitado? A esse se torna o seu Senhor, ou do pecado para a morte, ou do juízo para a salvação. Por isso, tão grande é o favor de Deus, que se chama a graça, a misericórdia, para salvar o homem. E nesta manhã, Jesus, ele tem dado o seu favor imerecível para salvar o homem, para livrar o homem dos seus maus caminhos, para livrar o homem da sua condenação. E hoje, se ouves a palavra de Deus, cidade de Canedo, não arrependa, não deixe o seu coração endurecer, mas arrependam-se. Não deixe o seu coração estar endurecido diante de Deus, mas arrependam-se, para que então possam encontrar o reino de Deus e a sua misericórdia. Aleluias. É um privilégio anunciar o Evangelho, é uma honra anunciar o Evangelho. Jesus tirou-me os meus pés do lamaçal do pecado, do horrível charco de lodo, firmou os meus passos sobre rocha.
é um privilégio anunciar esse evangelho, porque outrora estava caminhando para as trevas, outrora estava decretado pela morte, outrora estava caminhando para o abismo, outrora fui visitado pelo espírito da morte, mas o Senhor Jesus Cristo, o autor da vida, então pela sua misericórdia, segurou em minhas mãos e me tirou do lamaçal horrível de drogas, do lamaçal horrível de embriaguez, do lamaçal horrível de fornicação. Jesus, ele transforma o homem, Jesus torna o homem uma nova criatura, Jesus, ele faz o homem nascer de novo e reviver, porque o salário do pecado é a morte. Tem pessoas que acham que estão vivendo a vida enquanto estão se prostituindo, mas estão respirando ameaças de morte. Tem pessoas que acham que o efeito da droga, o efeito da bebida, da embriaguez, faz ela ter paz e ter uma vida alegre, mas ela está respirando morte, ela está caminhando para a morte, ela está indo em destino ao inferno. Mas Jesus Cristo, quando ele chega, então ele faz o homem se tornar uma nova criatura, ele limpa o homem e ele então faz o homem reviver, assim como nós vemos na palavra de Deus, aquele jovem que estava então como um filho pródigo, ele foi embora, ele deixou seu pai, ele se esqueceu que ele tinha uma família, ele se esqueceu que ele tinha um pai, mas a Bíblia diz que um dia, quando ele estava na sarjeta e ele estava comendo junto com os porcos, aí ele se lembrou que ele tinha pai, e ele disse: eu voltarei para o meu pai, ainda que meu pai não me receba, não me veja como digno, mas eu pedirei a ele o seu perdão, a sua misericórdia. E assim, quando ele chegou, o pai perdoou ele, colocou vestes novas, colocou um anel novo na sua mão, colocou sandálias novas, e então limpou ele, e então colocou ele novamente em um lugar de honra. Assim Deus, ele faz com o homem, ele tira da sarjeta, ele tira do alcoolismo, ele tira das drogas, ele tira do crime, ele tira do adultério, ele tira da fornicação. Jesus faz novas criaturas, Jesus faz homens de honra, Jesus faz o homem reviver. Por isso, cidade de Canedo, Jesus, o único Senhor que pode te ajudar, deve ser buscado nesse dia de hoje. O favor de Deus, ele deve ser encontrado antes da morte, porque a Bíblia fala que após a morte segue-se a juízo. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma vez só, e vindo após a morte o juízo. Cada um após a morte terá que dar conta diante de Deus, segundo está escrito em Hebreus, capítulo 9, 27. Não rejeite o Evangelho. As pessoas, elas estão cada dia mais com o coração soberbo, até mesmo as pessoas de cabeça branca, elas já rejeitam a palavra de Deus, elas acreditam em seu próprio coração, confiam na sua própria força, confiam em homens, mas a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam. A Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 27 está dizendo para o homem: tem só uma morte, vindo após a morte o juízo. Após a morte não vai ter purgatório, não vai ter expurgação de pecados, não vai adiantar a missa de sétimo dia. Ou você estará no inferno, ou você estará no céu, ou você estará salvo, ou você estará condenado. Por isso Jesus, ele diz: se hoje ouve a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo e pereceram. Não pereça. Você pode certamente alcançar o dom de Deus se arrependendo, mas endurecendo o seu coração perecerá, como foi no tempo antigo, que não deram ouvidos à voz de Deus e pereceram. Deus todavia falou através de homens. Deus enviou Moisés para falar com o seu povo, mas Moisés não era um homem eloquente. Moisés temia falar de forma pesada, mas Deus falou: então envie Arão para falar com o povo, e Deus falava através de Arão. Deus ainda fala através de homem. Deus enviou Paulo para poder entregar a sua palavra aos gentios, e Paulo entregou a palavra de Deus, sendo como ele, boca de Deus, e a boca de Deus é a sua palavra sendo manifesta na terra, chamando todos os dias o homem para o reino de Deus, para se assentar na mesa de Cristo, para deixar a mesa dos demônios, para deixar o caminho de trevas, para seguir o caminho de luz. O Senhor Deus está te convidando para deixar os caminhos de trevas, para seguir o caminho de luz. O Senhor Deus está te convidando para ter salvação. O catolicismo não pode salvar nem a você nem a mim, e o espiritismo não pode salvar o homem. Quem pode salvar o homem é Jesus Cristo, é Jesus que salva o homem, é só Jesus que pode salvar o homem. Atos capítulo 4, versículo 12, porque em nenhum outro nome é dado no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos. É o nome de Jesus Cristo que salva o homem. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio para aqueles que se haviam perdido, e todos aqueles que estão se dobrando diante de imagens de escultura estão perdidos. Todos aqueles que estão confiando em ídolos, imagens de esculturas, estão confundidos. A
Bíblia fala que aqueles que confiam em ídolos, aqueles que confiam em imagens de escultura, se tornam confundidos, porque Deus não dá a sua glória a ídolos, Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura, mas antes Deus, porém, Ele diz que toda honra e glória seja dada somente a Ele, e todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Hoje as pessoas andam confessando uma tal de senhora, hoje as pessoas andam deixando de confessar com a sua boca a Jesus Cristo seus pecados, e confessando a homens como se eles pudessem salvar você e te perdoar de seus pecados, mas a Bíblia fala que só Jesus Cristo pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados, homem não tem o poder de perdoar pecados. Por isso confessar os seus pecados diante de um padre é algo vão, porque ele não pode perdoar pecados, ele não é Deus, mas Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, e quando Jesus estava perdoando pecados, os fariseus estavam dizendo: por que tu dizes que seus pecados são perdoados, se somente Deus pode perdoar pecados? Os fariseus reconheceram com a boca e confessaram com o lábio que só Deus pode perdoar pecados. Os fariseus, eles confessaram com a sua boca, com o seu lábio, e confirmaram que só Deus pode trazer ao homem remissão dos pecados. E por que as pessoas, elas veem essa necessidade de confessar o pecado a homens e não a Deus? Em Provérbios 28, versículo 13 vai dizer: aqueles que confessam seus pecados a Deus, aqueles que confessam e deixam, alcançam a misericórdia, mas aqueles que encobrem os seus pecados não podem alcançar o dom de Deus, não pode alcançar o reino de Deus. Por isso, aquele que confessa os seus pecados para Deus e ele deixa os seus pecados, Deus é misericordioso e Deus perdoa os seus pecados. Por isso, diante de Deus, diante do Pai, Jesus, ele diz: conjuro-vos que arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado, pois, até a vós. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo de número 20, no versículo de número 46: guardai-vos dos escribas, guardai-vos dos que querem andar com vestes compridas. Eles amam saudações, eles querem se sentar nas primeiras cadeiras, eles querem ser reconhecidos pelos homens, eles querem entrar nas casas das viúvas, e eles querem então fazer com que eles recebam maior condenação. Jesus, ele diz para guardai-vos dos escribas, guardai-vos dos mestres, guardai-vos dos falsos profetas, guardai-vos dos falsos pastores, guardai-vos dos homens incautos, dos homens inconstantes, dos cães gulosos, dos lobos, porque eles entram dentro das casas, levando mulheres a adultérios, levando pessoas ao erro. Eles fazem com que as pessoas, eles sejam então enganados, através do engano do seu próprio coração. Eles gostam de ser reconhecidos, eles gostam de se sentar nas cadeiras das sinagogas e serem vistos pelos homens, eles gostam de se sentar em cima dos altares e serem reconhecidos. Isso não é evangelho de Jesus. Reconhecimento, exaltação humana, e está então colocando sobre autoridade sobre outras pessoas, como se você fosse um semideus. Isso não é evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, ele diz que todos nós somos irmãos, não tem maiores e menores diante de Deus, porque todos nós somos irmãos. Ou seja, quando Jesus coloca todo mundo dentro de um só lugar, e Jesus coloca alguém para estar pregando a sua palavra, ninguém é maior do que ninguém. Pastor não é maior do que ovelha, ovelha não é maior do que pastor, porque todos são de Deus. E o Senhor Deus, ele diz que então colocou uns para apacentar o rebanho, e Deus colocou outros para evangelizar, isso que está sendo feito agora. E Deus colocou outros como dons de profeta para profetizar. Portanto, tudo é de Deus, e ninguém é maior um do que o outro, porque todos são de Deus. E a Bíblia fala que todos nós devemos sujeitar a Deus. A igreja de Jesus não tem hierarquias. Isso é algo maligno que vem de Satanás, divisão, homens colocando fardos pesados. Jesus, ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. Mas porém Jesus diz que os fariseus, eles observam de longe, vendo as pessoas levando seus fardos, levando o seu jugo, mas eles não fazem nada, e nem de longe eles movem sequer um dedo. Por isso Jesus, ele falou: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Os fariseus, na verdade, eles colocam fardos pesados nas costas das pessoas, coisas... Mais uma vez o microfone. Acabou com a bateria, acabou.
céu para sempre brilhar. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Canedo, é a última hora. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos falsos mestres, dos maus obreiros. Isaías diz: na verdade, esses pastores são cães gulosos que nunca se fartam. Isaías estava dizendo: esses pastores são cães gulosos que não se fartam. Por que Isaías disse isso? Porque eles estavam usando da autoridade, usando da graça de Deus, do nome de Deus, para fazer do povo negócio, para extorquir o povo, para fazer do povo uma fonte de lucro. E Jesus então ele adverte para tomar cuidado com os cães e guardar dos maus obreiros. Por isso leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, examine a Escritura, porque ela testifica de Jesus Cristo. Nelas nós encontramos a vida. Somente a Escritura pode nos levar a Jesus Cristo. Somente a palavra de Deus pode nos levar ao caminho correto. Por isso Jesus ele diz que deitar nos faz em verdes pastos, ele nos guia mansamente. Acabou, mano. Acabou a bateria. A bateria não dura tudo quanto era para durar, não. Que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro? Irmãos, a bateria acabou antes da hora aí. Ela promete 6, 9 horas de bateria, 6 horas. Não dura nem 2 horas e meia. Não tá durando não. Mas vamos ver o que eu faço aí, se eu vou devolver ela ou não. Porque a intenção dessa caixa era durar muito a bateria. As pessoas dizem que dura 6 horas, a pessoa que usa dessa caixa. Mas a minha não tá durando nem 2 horas e meia. Mas é isso aí, a palavra foi pregada. Foi curta a mensagem, né? Mas o nome de Deus foi glorificado também. Aqui na paz, estamos aqui no Canedo Shopping. Canedo Shopping, aqui é um shopping, né? O shopping da cidade é pequeno, mas aqui tem até um certo tipo de movimento de pessoas e a palavra foi pregada, amém? Vamos finalizar por aqui em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um.